posso ouvir o grito da águia me dizendo redenção. Povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Do outro lado, corpos preparados nos esperam. Há uma terra além do rio, é o céu. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali aquele que por seu sangue nos deu salvação. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo redenção. Povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Do outro lado, corpos preparados te esperam. Sim, há uma terra além do rio, é o céu. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali, sim, aquele que por seu sangue nos deu salvação. Já podemos ouvir o grito da águia nos chamando, nos chamando. Sim, você pode ouvir o grito da águia te dizendo é redenção, te dizendo é redenção. Toda desgraça que tem no mundo é por consequência do pecado. Os vídeos que eu enviei, então, para você, tem
partes comentando sobre isso. E já adiantaria muita coisa se você assistisse. Mas, então, assim, você vai se juntar com um monte de pessoas para querer paz e justiça no Brasil, exercer a sua cidadania. Você vai se juntar com pessoas adúlteras, pessoas que traem esposa, pessoas que usam droga, pessoas que são idólatras, pessoas que são espírita, budista, pessoas que são ateístas. E a Bíblia fala que esse é o espírito do ecumenismo, que as pessoas iam lutar, eu estou falando no contexto, lutar por paz ia vir mais guerra ainda. E o Espírito Santo, ele é um espírito separado do espírito do anticristo, eles não têm comunhão. Então vai juntar o povo santo e o povo pecador para fazer manifestação, para guerrear, para brigar. Já não é mais o povo santo. O contexto bíblico é outro. As pessoas estão na igreja, estão pregando, estão cantando, estão fazendo escola bíblica, são obreiros, estão no culto todo dia, quem sabe nunca se afastaram da congregação e parece que até hoje não entende o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não entende os acontecimentos futuros do Apocalipse, que já está escrito. A Bíblia fala que aquele que amar a sua vida perde ela. E para ganhar a vida tem que renunciar à própria vida. O Senhor Jesus falou assim: eu poderia orar aqui para descer uma legião de anjos para me defender. Pedro, guarda a espada. Paulo poderia ter inspirado os crentes ali a se levantar contra Roma. Um governo pior do que esse do Lula. Então a gente decide se a gente é cidadão do céu ou se a gente é cidadão da terra. Morno, Deus está para vomitar. É quente, fervoroso com as coisas de Deus ou não. Então, assim, um povo que vive na idolatria, Bolsonaro é idólatra, adora imagem de escultura. As maiores consequências do Velho Testamento foi por causa de idolatria. Bolsonaro não é santo. Dentro de uma convicção política, eu acredito ser a melhor opção política para o Brasil seria o Bolsonaro, mas Deus não viu dessa maneira. Então, assim, eu prefiro ficar com o que as Escrituras dizem do que a Constituição diz. E Satanás conseguiu enganar um terço dos anjos para fazer uma rebelião contra o governo de Deus. E quando o povo não aceitou a profecia de Jeremias, eles estavam se rebelando contra Deus. Buscaram a ajuda do Egito para combater Nabucodonosor. Eles deveriam aceitar, ficar na deles. E a partir do momento que eles se levantaram contra a vontade soberana de Deus, eles já passaram para a rebelião. No tempo lá de Israel, Barrabás era no grupo que fazia rebelião contra tanto os fariseus contra os romanos. E Deus não estava com eles. Tem as cruzadas dos templários, que eram considerados os cavaleiros cristãos. Muitas pessoas falaram que pessoas iam combater achando que estavam combatendo por Deus, mas estavam combatendo por si própria, por seus próprios desejos. Morrer por Cristo não é fácil, mano. Por isso que é necessário a pessoa ter nascido de novo. Você é um homem de Deus, varão, tá entendendo? Você recebeu instrução do céu, varão. Não permita que o inimigo roube a convicção do céu, das coisas do alto, do teu coração, não, sabe? As congregações, eu tenho orado não só pela congregação onde estamos, mas por todos. O povo tem sofrido, varão, na mão de líderes sem inspiração do céu, sabe, varão? Líderes políticos. Às vezes, na simplicidade dele, ele se deixa levar, varão. Altar ali, mano, é consagrado para anunciar as coisas futuras, varão. Há um céu de glória, um reinado de glória, sabe? Que a igreja, os fiéis vão estar. Tem coisa muito boa da parte de Deus chegando para nossa vida. As pessoas estão preocupadas aí pelo dia de amanhã aqui, mas o Senhor Jesus pode voltar hoje. O Senhor Jesus pode chegar nesse momento, varão, e nos tirar desse turbilhão de juízo que está nesse mundo, como ele tirou Noé e a sua família, enquanto o mundo estava lá se afogando.
nas consequências dos seus próprios pecados, Noé estava na arca protegido, varão, sendo arrebatado. O Senhor, o nosso Messias, o Messias verdadeiro mesmo, ele vem nos resgatar, ele vem guerrear por nós. O nosso Deus, o nosso general de guerra, não é aquele que manda o povo morrer e fica olhando, não. Ele mesmo veio guerrear por nós, ele mostrou isso morrendo ali na cruz. Já pensou, André, se o Bolsonaro ganha a eleição e os pastores fazendo campanha nos púlpitos por interesses políticos, sociais, materiais, terrenos, simplesmente, usando um contexto espiritual para justificar suas ações mundanas? As gerações, os próximos crentes, os jovens, adolescentes, eles iam ver que é normal. Ah, pode fazer campanha no púlpito. Ah, pode levantar pessoas que nem seja crente para pregar, para falar, pessoas que nem se converteram a Cristo, sentando na cadeira dos obreiros. Isso parece cisco, mas isso é uma floresta amazônica. Você está entendendo? Um abismo leva a outro abismo. Então as gerações iam ver isso como normal. Pessoas corrompendo o altar a Deus por causa de glória, honra e louvores da terra. As pessoas aprendendo que se deve fazer política no púlpito, no altar consagrado a Deus. Isso é errado, isso é pecado. O pastor fez isso com Agnello. As consequências muitas vezes elas vêm 10, 15, 20 anos depois. Você acha que Deus vai culpar os hospitais pelos enfermos estar doentes? Deus não mandou o hospital curar enfermo. Ainda que o hospital, os médicos, tenham a sua responsabilidade, mas não de curar. O poder de curar está na igreja, está em nós. Você acha que Deus vai culpar a polícia pelos bandidos, sendo que nós que devemos libertar os cativos? É a igreja que liberta os cativos. Os presídios só aprisiona eles, isola eles. Mas quem liberta os cativos somos nós. Quem traz libertação não é passeata, não é movimento político. Quem traz libertação é o Cristo do pecado. Então as pessoas vivem pecando. Deus dá tempo para nós nos arrependermos. Não nos arrependemos e vem as consequências. 30 anos depois, 40 anos depois, na outra geração. Aí a gente quer resumir. Ah, não, foi só porque votou ali no outro candidato. Não, tem uma bagagem, tem uma história que vem, tem uma consequência lá de trás. Levantando um candidato do PT no altar, eu recebi uma informação que a igreja sede, quando o Lula era presidente, o Lula estava lá, sendo homenageado. Ué, não tem que se converter? Quem apoia o Lula? E a congregação apoiando. Fica variando de acordo com os interesses. Ele é assessor de um pastor parlamentar, não sei se ele ainda é parlamentar ou é pastor, mas ele falou que o homem era adúltero, que ele viajava para os lugares, via com cardápio, não era de comida, não era de mulheres, qual mulheres ele queria quando ele viajava com esse pastor. As consequências de um crente líder pecando é mais severa do que o ímpio. O Lula peca, tem uma consequência. Mas uma pessoa se diz cristã e é presidente e peca, a consequência é mais dura ainda. Um deputado, ele é lá do PT, ele peca, há uma consequência. Mas uma pessoa que é crente, é pastor, peca, sendo deputado, senador, as consequências são mais pesadas. Então, um povo pecando contra Deus, não se santificando, não se consagrando, usando o altar para se terem, colocarem seus familiares para ser candidato. Você não viu a luta no tempo do Oséias? Era o Oséias. Entre aspas, o Oséias foi traído, aí quiseram botar dois parentes do pastor, aí depois botaram o que ganhou agora. Você vê a confusão política no altar. Tem uma vez que eu fui lá na congregação, parece que cortaram isso. Eu falei, outros falou. Eu entrei um dia, eu fui lá na congregação, uma bagunça. Tinham alugado a igreja para uma formatura. Já pensou a pessoa fumando ali na porta da congregação?
Pessoas lá de seminua, dentro da igreja, usando o púlpito, discussando a filosofia do mundo na congregação. Alugaram a igreja. Eu não sabia, eles alugavam a congregação. Parece que agora acabou. Mas tem a consequência, varão. E tantas outras coisas. Aí agora a gente quer culpar, não, é porque votaram no Lula. É só por causa disso? Que isso, irmão? Sabe? Então, um povo que vive pecando, da congregação, fora da congregação, aí quer que Deus abençoe. Quer que Deus permite, entre aspas, o melhor presidente. No contexto aqui, até o Bolsonaro. Não. Aí as coisas dão errado, é vez do povo se arrepender, não, é por causa que dos outros lá que votaram lá, não, é por causa do outro. Não, não é por causa de nós, não. Não é por causa de nós que está tendo a dificuldade, não é por causa do outro, é dos outros. Ah, Senhor, mas não expulsei demônio, não curei enfermo, não preguei em teu nome, vós que pratiquei iniquidades, apartai-vos de mim. Tenho amizade com vocês, não. Vocês fizeram aliança com Roma. Como é que a igreja católica surgiu? Foi nessa mesma pegada que a igreja evangélica está hoje. Deus sempre teve com a igreja, sempre prosperou os crentes, e em uma época que os crentes eram menosprezados pelos políticos, que na congregação não tinha pessoas nem com o segundo grau completo, às vezes nem com o primeiro grau, não tinha curso teológico, não tinha faculdade teológica, e Deus abençoou os crentes, abençoou os filhos dos crentes, prosperou, aumentou a igreja, aumentou o salvo, tinha mais cura, tinha mais milagre. Nenhum político ia lá na igreja fazer campanha. Como é que pode pessoa ir na igreja ali só para se apresentar como candidato? Ele foi do meu lado lá, mais outro, foi lá, se apresentou e correu para outra igreja, ainda esqueceram a Bíblia do meu lado. Não, tem. O pastor ainda enfatizou, não, ele tem que ir para outro lugar, porque é época de. Ué, rapaz, você vai num culto, é para cultuar a Deus, adorar a Deus. Você não vai lá só para se apresentar como um candidato, não. É isso que está ensinando para essa geração de jovens. O povo já chega ali na congregação, já não dobra o joelho, já não ora, já não busca. É conversação, é piada, é gargalhada. É uma desordem, irmão. E ali ainda porque é avivado, porque a gente vê o que Deus faz ali. Imagina nos outros lugares como é que não tá. Aí quer viver o mar de rosa. Não, o céu não é aqui, não. Esse mundo aqui, ele está condenado. E a condenação, ela só não veio mais rápido por causa dos fiéis que aqui estão. Mas quando Jesus recolher esses fiéis, aí ele vai liberar geral, porque ainda tem demônios mais fortes, mais poderosos para serem soltos ainda. E eu espero que eu não esteja aqui. E se eu tiver, Deus vai guardar, porque até lá no livro de Apocalipse, Deus vai marcar com um sinal para certa situação não tocar os que são dele. E a congregação, o pastor, alguns professores de escola bíblica se omitem. Eu vejo algumas lições, eu já participei de escola bíblica dominical, não dá para me entrar em detalhe aqui. Eu fui praticamente escorraçado de escola bíblica. O professor não tinha argumento, eu pregando dentro da doutrina, fizeram chacota de mim, malharam de mim, as coisas que eu já passei nesse lugar. Mas eu estou servindo a Deus, ao menos buscando servir a Deus. Coisas que acontecem hoje, que zombaram de mim lá atrás. Escola bíblica, disseram, tem raiva de ninguém, faz parte. Deus fez isso para me amadurecer como cristão. E graças a ele, hoje não é qualquer coisa que abala a minha fé e me faz sair da congregação mais não. Não que eu saí por esses motivos. Eu saí por não ter maturidade, por ser pecador. Eu não atribuo a outro os meus fracassos como um crente, não. Os meus fracassos é eu mesmo. Mas Deus me fortaleceu. Deus me amadureceu. E agora não é qualquer coisa que vai tirar minha convicção ou me esfriar, não. Lutam para me esfriar. Obreiros já vieram falar comigo, a pedido do pastor, me não clamar na igreja, que eu estava incomodando. Quem eu estava incomodando? A elite. Quem quer ficar conversando, mascando chiclete. Porque quando eu oro mais baixo, que eu não oro só clamando, as pessoas ficam conversando ao meu redor. Eu não vejo obreiro chamando a atenção dessas pessoas. Ô irmã, a irmã pode conversar um pouco mais para eu lá fora, que o irmão aqui está orando. Mas quando eu estou clamando, ninguém ficava perto de mim. Aí no mesmo dia, na mesma noite, na mesma semana, eu vejo falando, clamem, orem. E estavam me recriminando por clamar. E outras coisas mais. Que eu não vou entrar em detalhe aqui, que
Às vezes você faz injustiça a alguém que é insignificante aos olhos do homem, mas não é insignificante aos olhos de Deus, não. Deus não está com alguém porque ele é importante para os homens. Deus está com alguém porque é importante para ele mesmo. Foi Deus que levantou Faraó para demonstrar suas maravilhas, né? Porque Deus levanta uma nação para aplicar juízo a outra nação, e Deus levanta outra nação para aplicar o juízo nessa própria nação que trouxe juízo, usando ali o contexto de Jerusalém, né? Então Deus usa as nações para aplicar os seus juízos. E tudo isso é a palavra de Deus. Então, nós, cristãos, nós deveríamos estar à frente de todas essas notícias políticas. Mandou um vídeo aqui de uma pessoa supostamente endemoniada, que foi invocada aí os 700 milhões de demônios, e confirma o vídeo, né? Um vídeo que eu fiz, porque Deus, Deus já sabia que o Lula seria eleito. Aí pessoas profetizando que o Bolsonaro ia ganhar. Os crentes começou a falar em línguas estranhas. Pessoas gritando dentro da igreja, eu creio e tal. Parecia aquele negócio de torcida de futebol, parecia como torcedores torcendo por um time. E pessoas falando em línguas e aquele movimento como se o Espírito Santo estivesse testificando. O Espírito Santo é Deus, ele sabia que o Lula não ganharia. Então aquilo ali não é o Espírito Santo, é a emoção do próprio coração das pessoas. E confundem falando que é o Espírito Santo. E nessa hora tem espírito enganador. Então, se Deus já viu que levantou 700 milhões e etc., e o Lula ganharia, porque ele ia profetizar que o Bolsonaro ia ganhar. Então, a igreja, os crentes, somente a liderança, os obreiros, eles deviam estar um passo à frente do inimigo. Pela revelação do Espírito Santo, pelas Escrituras. Se nós estivéssemos ensinando a doutrina da palavra com a revelação do Espírito Santo, nós não ficaríamos surpresos ou escandalizados com nada. Agora, o demônio tem que falar na boca, entre aspas, de uma pessoa para os crentes receber revelação. Que loucura.